Em 1820, um dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted fez uma experiência muito importante e que entrou para a história. Essa experiência entrou para a história porque ela foi o primeiro indício, a primeira pista que mostrou que magnetismo e eletricidade, na verdade, eram fenômenos conectados. Se descobriu que, na verdade, eletricidade e magnetismo, que parecem ser fenômenos completamente distintos, na verdade são manifestações de um mesmo fenômeno, conhecido então com a união do magnetismo e a eletricidade, criou-se esse novo campo da física conhecido como eletromagnetismo. Mas o experimento de Ørsted ele foi o primeiro passo. E o que o Ørsted fez? Já está aí no quadro uma simplificação, é claro, da experiência do Ørsted. Ele tinha um circuito e próximo a esse circuito ele tinha uma bússola. Quando o circuito estava aberto, ou seja, quando não tinha nenhuma corrente elétrica percorrendo o circuito, tá? A bússola ficava na orientação norte-sul, como era de se esperar, apontando para o norte da Terra. Tá? E quando ele ligava o circuito, a mágica acontecia. A bússola se orientava perpendicularmente ao fio. Na figura, vocês estão vendo que primeiro eu estou com a bússola embaixo do fio. Então eu tenho o fio aqui e a bússola está abaixo. O fio está por cima e a bússola está por baixo aí nessa figura. E tu está vendo que a orientação da bússola tem uma direção norte-sul e é completamente perpendicular ao fio. Quando ele passava a bússola para cima, para frente do fio, o fio ficava por trás da bússola, a bússola continuava se orientando perpendicularmente ao fio, só que trocava a polaridade. Tá? Invertia polo norte com polo sul. Tá? E o Ørsted foi investigar o que estava acontecendo. E é o que a gente vai entender hoje. Por que a presença de corrente elétrica no circuito está reorientando a bússola? A primeira relação entre o magnetismo e a eletricidade que se descobriu na história foi de que quando a carga elétrica se movimenta, ou seja, uma corrente elétrica, que é uma carga em movimento, quando a carga elétrica se movimenta, ela gera campo magnético. Então essa aula aqui vai tratar justamente do campo magnético criado por corrente elétrica, que a gente pode chamar, por exemplo, de eletroímã. Quando eu tenho um fio percorrido por corrente, quando eu tenho um circuito percorrido por corrente elétrica, esse fio, esse circuito vai produzir campo magnético. Somente quando a carga está em movimento é que ela produz campo magnético. Quando ela está em repouso, ela não produz campo magnético. Tem um monte de questão que pergunta assim, e campo elétrico, quando é que ela vai produzir? Carga elétrica sempre produz campo elétrico, independente de ela estar em movimento ou repouso. Se é carga elétrica, está produzindo campo elétrico. Agora, para essa carga elétrica, além de produzir campo elétrico, produzir também um campo magnético, ou seja, se comportar como um ímã, ela precisa estar em movimento. Esse é o princípio de funcionamento do eletroímã. Tá? É a primeira conexão descoberta na história, justamente a partir da experiência do Ørsted, entre eletricidade e o magnetismo. É o primeiro indício de que eletricidade e magnetismo estão unidos. Antes da gente entrar no campo magnético produzido pela corrente elétrica, eu quero falar para você sobre uma representação de vetores. Como assim? Por enquanto, a gente sempre estuda fenômenos que estão em duas dimensões, ou seja, ou na vertical ou na horizontal. Quando eu quero desenhar um vetor que aponta horizontal para a direita, eu simplesmente boto lá o vetor horizontal para a direita, é fácil de desenhar. Se ele está para a esquerda, eu boto ele horizontal para a esquerda, se ele está vertical para cima, se ele está vertical para baixo, e todos esses vetores que eu coloquei aí no quadro, na tela, tá? Eles estão ou nesta dimensão aqui, tá? Ou estão nesta dimensão. O problema é que aqui no magnetismo a gente vai precisar usar a terceira dimensão, ou seja, a dimensão que vai de mim aqui dentro do vídeo em direção a ti aí fora do vídeo, ou seja, esta dimensão aqui da profundidade. E é um problema, tá? A gente ficar desenhando o vetor nessa terceira dimensão. Como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai usar uma simbologia do vetor entrando ou do vetor saindo da página. Então,
Imagina que tu tá olhando agora, olhando para a tela, tu tá olhando para a folha de papel, tu tá olhando para o teu livro, tu tá olhando para o teu caderno. Se tu quer desenhar um vetor que esteja saindo de dentro do caderno e indo em direção aos teus olhos, ele está saindo de dentro do caderno e indo em direção aos teus olhos, significa então que tu está pegando o vetor e ele está indo aí para o teu olho, tu está vendo a ponta da flecha, a gente vai usar esse símbolo que está aí na tela para o vetor saindo da tela, saindo do plano da página que se fala. Agora o contrário. Se o vetor estiver indo dos teus olhos e entrando no plano da página, tu está olhando para a folha, tu está vendo o vetor sair do teu olho e entrar na folha. Ou seja, tu está vendo, olha aqui, está aqui o vetor, ó, tu está vendo a bunda do vetor. Quando tu vê a bunda do vetor, tá? É porque tu está vendo, a gente vai representar por esse símbolo que está aí na tela, que é o xizinho, tá? Então, adota e entende essa nomenclatura. Nomenclatura não, na verdade. Essa convenção, essa representação de vetores em 3 dimensões. Quando o vetor sai da página, pontinho, tu vê a ponta da seta. Quando o vetor entra na página, quando tu vê a bunda da seta, tá? Ele está entrando na página, xizinho. Bom, a gente já sabe que corrente elétrica, carga e movimento gera campo magnético, só que a gente precisa de uma maneira para descobrir como é a configuração do campo magnético gerado pela corrente elétrica. E para isso a gente usa o que a gente chama de regra da mão direita. No que consiste essa regra? É uma regra bem simples, tá? Na tua mão, o teu dedão da mão direita, o teu dedão vai representar a corrente elétrica. Então, para onde apontar a corrente elétrica, tá? No sentido do fluxo, tu coloca o dedão. Os demais dedos, tá, vão representar o campo magnético, tá certo? Então tu vai usar essa regra de que maneira? Tu vai agarrar o fio usando o teu dedão no sentido da corrente elétrica e os teus demais dedos vão te dar o sentido do campo magnético. Imagina, para estabelecer o sentido do campo magnético, imagina que dos teus dedos estão saindo flechas. Essas flechas, por exemplo, elas apontam no sentido do campo magnético, tá? Então, se os teus dedos apontarem para fora, quer dizer que o campo magnético está saindo aí do vídeo. Se os teus dedos apontarem para dentro, significa que o campo magnético aponta para dentro. Se os dedos apontarem para a direita, e etc. Para vocês entenderem, vamos começar aplicando essa regra da mão direita que a gente vai usar direto aqui no magnetismo. O primeiro campo magnético que a gente vai investigar usando a regra da mão direita, até para a gente aprender a usar direito a regra da mão direita, é o campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um fio retilíneo, ou seja, é o campo magnético da corrente que anda em linha reta, num fio que é retilíneo, tá? Olha a figura. Usando a limalha de ferro, eu já tenho uma ideia que ao redor do fio, quando percorrido por corrente elétrica, olha como se organiza a limalha, ela se organiza em círculos. Então eu já tenho uma ideia que ao redor do fio o campo magnético é circular. Agora vamos investigar mais a fundo esse formato do campo magnético usando a regra da mão direita. Para isso eu tenho aqui um instrumento de alta tecnologia que representa o meu fio. É um cabo de vassoura. Essa seta aqui aponta para onde vai a corrente elétrica. Então a corrente elétrica está indo de baixo para cima. Eu tenho que usar a regra da mão direita de que maneira? Usando a mão direita, não se esqueçam, eu pego o meu dedão e coloco para onde aponta a corrente elétrica. Já que a corrente elétrica está subindo, então o meu dedão tem que estar apontando para cima. Com os demais dedos, eu vou agarrar o fio. Tá? E agarrando o fio, eu estou vendo que os meus dedos assumem um formato circular ao redor do fio. Então eu descubro com essa regra da mão direita que o campo magnético gerado por essa corrente nesse fio tem o formato de linhas de campo que são circulares ao redor do fio. Então as linhas de campo estão circulares aqui ao redor do fio, conforme tu está vendo aí na figura. E não só isso, a regra da mão direita também me mostra a direção e o sentido das linhas de campo. Porque se meus dedos estão girando desse jeito aqui, ó, olha só,
tá? Esse é o sentido do campo magnético, tá? Conforme está aí na figura. Eu posso ver também que eu posso estabelecer a direção e o sentido do campo magnético em diferentes pontos, tá? Então, por exemplo, aqui na lateral do fio, como é que está a minha mão? Quando eu seguro o fio na lateral do fio, aqui ó, no lado, deste lado aqui, tá? Repare que eu estou segurando o fio e os meus dedos estão apontando aí, ó, saindo da tela. Então aqui, ó, o campo magnético aponta saindo da tela. Agora, conforme eu circulo o fio, ó, aqui na frente, ó, o campo magnético está apontando lá para a direita, tá? Direita de vocês aí. E aí eu faço a volta de novo, ó, e aqui desse lado do fio, ó, deste lado do fio, o campo magnético já está entrando na tela, porque meus dedos, ó, já estão fazendo a volta, tá? E aqui, então, aqui entrando na tela. Aqui por trás do fio, ó, a minha mão fez a volta e o campo magnético está apontando para a esquerda, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá aqui o vetor que representa o campo magnético, tá? Dedão para cima, mão agarrando o fio. Olha só, aqui do lado o campo magnético tá saindo da tela, tá? Aqui na frente do fio o campo magnético tá apontando para a esquerda, aliás, para a direita de vocês aí. Aí faz a volta e o campo magnético agora já está entrando e fez a volta de novo. Oh, me descoordenei, tá? Fez a volta de novo, ó, tava assim. E o campo magnético agora, ó, tá apontando lá para a esquerda. Então ele é circular. E agora também a gente, com essa configuração de campo magnético, a gente consegue entender o que estava acontecendo lá no experimento de Oersted. Então esse aqui, vamos fazer de conta que esse aqui é o segmento do fio que estava lá interagindo com a bússola. Lembra que na figura lá do início do vídeo a gente primeiro botou a bússola atrás do fio, então tá aqui o fio e a bússola tá aqui por trás do fio. O que que acontece? Como o campo está girando nesse sentido, lá por trás, ó, a bússola se orientava com o campo magnético lá atrás, ou seja, lá para a esquerda, né? Polo norte apontando lá para a esquerda, polo sul apontando para a direita. Aí quando o Oersted inverteu, quando ele trouxe a bússola para frente do fio, o que que aconteceu? Ela se orientou com o campo magnético aqui na frente do fio, ou seja, com o polo norte lá para a direita e com o polo sul lá para a esquerda, porque ela está se orientando agora com o campo magnético conforme ele está aqui na frente. Então por isso que aqui atrás e aqui na frente estão com sentidos invertidos, porque se eu aplicar a regra da mão direita, olha só, campo lá para a esquerda, aqui atrás do fio, faz a volta, e campo lá para a direita, aqui na frente do fio, e é com essa orientação que a agulha da bússola se alinhava, conforme o campo magnético atrás do fio e na frente do fio. E agora, se eu pegar esse fio aqui, que está com a orientação para cima, né, corrente para cima, eu vou mudar a orientação dele, eu vou botar o fio agora saindo, com a corrente saindo da tela. Então, tá vendo aqui a corrente elétrica, ó? Ela tá indo em direção aos olhos de vocês aí, saindo da tela. Portanto, a corrente elétrica agora tem o símbolo de pontinho, porque agora é ela que sai da tela. E o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o campo magnético, vou determinar a orientação do campo magnético, regra da mão direita, olha aí, ó. O dedão também então vai estar apontando aí para os olhos de vocês, saindo da tela. Eu boto o dedão no fio e agarro o fio. E aí vocês estão vendo que o campo magnético são linhas, ó, os meus dedos aqui, ó, abraçando o fio, fazendo a volta no fio. O campo magnético, tá? Ele dá uma volta no fio, ele é circular ao fio, no sentido, nesse caso aqui, que a corrente está saindo da tela, no sentido anti-horário aí para vocês. Então o campo magnético, na verdade, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo essa volta aqui, ele está subindo, aqui em cima ele está apontando para a esquerda, depois ele está descendo, aqui desse lado ele está descendo, e aqui por baixo ele está apontando para a direita. Então ele está girando no sentido anti-horário quando a corrente elétrica sai da tela. Mas agora, se eu inverter o sentido da corrente elétrica, o formato do campo eu não vou mudar. Ele vai continuar sendo linhas circulares. Só o que vai mudar é a orientação desse campo. Porque agora eu vou ter que agarrar o fio com o meu dedão para baixo. Agarrando o fio com o meu dedão para baixo, tá vendo que muda o sentido das linhas, porque agora os meus dedos estão girando no outro sentido. Então o campo magnético está fazendo essa volta aqui.
Tá saindo aqui, ó, o campo magnético tá saindo desse lado aqui, fazendo a volta aqui, ó. Só tem que me coordenar com essa flecha. Saindo aqui, ó. Aqui ele tá para a esquerda, aí ele entra aqui e depois aparece aqui por trás, lá para a direita. Então ele está fazendo isso aqui. Apontando o fio de frente, o que tu está vendo agora é a corrente elétrica entrando na tela. Tá? Por isso é xizinho aí para a representação da corrente elétrica. Ela está entrando na tela. Então, usando a regra da mão direita, quando a corrente elétrica está entrando na tela, tá? Entrando no plano da página que se fala, tu está vendo xizinho para a corrente elétrica e o campo magnético, como é que ele está girando? Aplicando a regra da mão direita, ó, o dedão tem que estar para dentro da tela e o campo magnético está girando no sentido horário. Ó, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele vem assim, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele gira, tá? Ainda vou quebrar o braço fazendo esse troço, tá? Ele gira assim, ó. Ele faz isso aqui, ó, sentido horário de rotação. E como é que eu calculo a intensidade do campo magnético em um determinado ponto? Então aí na figura o que eu tenho? Eu tenho o fio retilíneo percorrido por uma corrente e eu marquei um certo ponto aí no espaço e eu quero saber qual é o valor do campo magnético ou do vetor indução magnética, uma outra maneira de falar. Qual é o valor do vetor indução magnética naquele ponto que está a uma certa distância d do centro do fio? E a equação é essa que está aí no quadro. μ0 vezes I, que é corrente elétrica, dividido por 2π vezes d. Tá? Para começar, quem é quem? O B é o valor do campo magnético. Tá? A unidade do campo magnético é Tesla. O μ0 é uma constante aí que depende do meio onde está inserido o fio. Tá? Essa constante se chama permeabilidade magnética. A gente vai, em geral, usar o vácuo, a não ser em casos em que se diga o contrário. Mas o valor conhecido para o vácuo, para o μ0, é 4π vezes 10 na menos 7. A unidade é Tesla vezes metro dividido por ampere. O I é a corrente elétrica, se mede em amperes, tá? E o D é a distância do ponto aonde eu estou calculando o campo magnético até o centro do fio. Essa distância se mede em metros. O que é interessante aí nessa fórmula é notar duas coisas. Primeiro, a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente. O que é uma coisa que tu até pode achar meio óbvio. Por quê? Se é a corrente que gera o campo magnético, quanto mais corrente, mais campo magnético, por isso são diretamente proporcionais. E o campo magnético é inversamente proporcional à distância até o fio. Ou seja, quanto mais longe eu estou do fio, quanto maior é a distância, menor é o campo magnético. Claro, porque lembra lá no ímã, conforme a gente se afasta do ímã, o campo magnético não vai ficando mais fraco? Para o fio é a mesma coisa, quanto mais longe eu estou do fio, mais fraco é o campo magnético e isso a expressão, a equação está me mostrando. Se eu pegar o fio retilíneo agora e dobrar ele na forma de um círculo, eu vou ter uma espira circular e o campo da espira circular percorrida por uma corrente elétrica é o segundo campo que a gente vai investigar usando a regra da mão direita. Tá? Primeira figura que tu tem aí no quadro é o campo conforme a orientação da limalha de ferro. Repare que a gente tem aí uma espira circular, tá? E a limalha de ferro, olha a orientação dessa limalha de ferro e agora do lado aí da figura tu tem também uma outra imagem mostrando a representação desse campo usando linhas de campo. O que nos interessa é entender como é que é o campo magnético da espira lá no centro da espira, dentro da espira, bem no centro da espira. E tu pode ver que tem uma linha de campo que é bem reta. Tá? Lá no centro da espira tem uma linha de campo que é bem reta. Ora ela pode estar apontando para cima, ora ela pode estar apontando para baixo. E isso a gente vai ver o porquê. Depende da orientação da corrente elétrica. Então, usando a regra da mão direita, para investigar como é que é o campo magnético de uma espira circular, lá no interior, aqui no centro da espira. Então o que eu fiz? Eu peguei uma tira de papel, tá? E dobrei ela na forma de uma espira circular
e peguei papel porque eu queria poder desenhar aqui o sentido da corrente. Então vocês têm aqui, ó, o sentido da corrente desenhado na espira circular. No primeiro exemplo, então, a corrente está girando nesse sentido aqui, ó. Olha só, o meu dedão está apontando junto com a corrente elétrica. Eu tenho que agarrar essa espira, tá? Vou deixar ela mais inclinada assim para dar para ver. Eu tenho que agarrar essa espira de tal maneira que o meu dedão aponte junto lá com a corrente elétrica. E eu tenho que colocar agarrar o fio e colocar os meus dedos lá por dentro da espira. E o que tu está vendo? Que lá por dentro da espira, ó, a minha mão vai dar a volta aqui pela frente e lá, ó o dedão sempre com a corrente, ó. A minha mão vai dar a volta aqui pela frente e lá por dentro da espira o campo vai estar subindo. Então eu vou ter o campo magnético, ó, descendo aqui pela frente da espira, mas lá por dentro da espira ele deu a volta e subiu, tá? Então a linha de campo, ó, tá lá em cima, tá lá para cima, apontando para cima aqui dentro da espira, tá? Se eu pegar essa espira e apontar de frente para vocês aí, o que acontece? Vocês estão vendo que a corrente está girando no sentido anti-horário aí para vocês? A corrente está girando no sentido anti-horário. E vocês estão vendo, olha pela regra da mão direita, vocês estão vendo o quê? Estou agarrando aqui, ó, tá dando a volta e lá por dentro minha mão tá saindo, ó. Então o campo magnético está indo para fora aí em direção ao olho de vocês. Vocês estão vendo a ponta do vetor campo magnético. Vocês estão vendo isso aqui, ou seja, bolinha aí na representação aquela, né? E lembra que quando tu vê a ponta do vetor campo magnético, qual é o polo que tu tá vendo mesmo? O polo do vetor, tá? Aqui, da ponta do vetor, é o polo norte. Então, quando a corrente está girando no sentido anti-horário, tu tá vendo o polo norte da espira, tá? Se eu inverter, tá? Agora, eu estou invertendo a espira, a corrente agora vai girar no sentido oposto, eu vou ter que fazer diferente. Agora o meu dedão, ó, tá para lá. Aqui pela frente, ó, os meus dedos estão subindo, mas quando eu agarro o fio lá por dentro da espira, a minha mão vai descer. Isso quer dizer que o campo magnético lá por dentro da espira está para baixo, tá? Tá apontando lá para baixo, conforme você já tem aí na figura. E de novo, ó, se eu botar essa espira agora de frente para a tela aqui, ó, vocês estão vendo girar no sentido, deixa eu ver se eu estou certo. Vocês estão vendo girar no sentido horário aí, tá? Tá girando no sentido horário, então tu tá vendo o campo magnético entrando na espira. Tu tá vendo o campo magnético entrando na espira, ó. Tá girando no sentido anti-horário, aliás, desculpa, tá girando no sentido horário. Eu tô agarrando a espira e olha aqui, ó, os meus dedos entrando na tela. Então vocês estão vendo o campo magnético entrar na tela também. Vocês estão vendo a bunda do vetor campo magnético. E quando tu vê a bunda do vetor campo magnético, tu tá vendo o xizinho, né, na representação aquela, e tu tá vendo o polo sul. Então quando a corrente gira no sentido horário, o polo que tu vê aqui é o polo sul. E para calcular a intensidade do campo magnético nesse ponto central lá da espira, bem no meio da espira, a equação é a que está aí na tela, tá? É o μ0 vezes corrente dividido por 2R. μ0 e I, a corrente, a gente já viu o que era, a gente já viu as unidades. O valor do μ0 é o mesmo da outra fórmula. Na verdade, sempre que aparecer μ0 nas equações aqui dessa aula, é o mesmo valor, é o 4π vezes 10 na menos 7. E é a corrente elétrica. E o R, pessoal, o que é? É o raio da espira. Repara que pela expressão, de novo, quanto maior o I, quanto maior é a corrente elétrica, maior é o campo magnético, a mesma relação de antes. E o raio, pessoal, significa o raio da espira. Quanto maior for o raio da espira, mais aberta é essa espira, tá? E, portanto, menor é o campo magnético lá no centro. Porque, claro, né, quanto maior é o raio, mais longe o centro tá da corrente. Se o raio é pequeno, o centro está perto da corrente. Se o raio é grande, o centro está longe da corrente. E aí o campo magnético fica mais fraco. Por isso que quanto maior é o raio, mais fraco é o campo magnético
lá no centro da espira. E para fechar, pessoal, a gente vai investigar um pouquinho do campo magnético gerado pelo solenoide. O que é o solenoide? Na verdade, o solenoide é aquele fio retilíneo, só que em vez de dar uma única volta, fazer uma única espira, a gente deu várias voltas aí num formato de espiral. Quando quiser pensar no solenoide, pensa na espiral de um caderno, por exemplo. Tá? Esse é o formato do solenoide. E tu já está vendo aí na tela uma figura, uma foto de um solenoide percorrido por corrente elétrica e foi jogado nesse solenoide limalha de ferro. Olha como é que ficou a configuração da limalha de ferro. Tu pode ver que lá dentro, por dentro do solenoide, a limalha formou linhas retilíneas. Vamos entender o porquê que ele forma linhas retilíneas? Agora eu tenho um desenho aí, já é uma representação artística do solenoide, e ele está ligado a um circuito e tu pode ver então que tem uma corrente elétrica girando nesse solenoide no sentido anti-horário, tá? Então tu tem o solenoide, a corrente elétrica está subindo por aqui, está passando no solenoide e está descendo lá pelo outro lado, tá bom? Para vocês entenderem como é que se aplica a regra da mão direita no solenoide, eu vou usar uma única espira. Pensem nessa primeira voltinha do solenoide que está aparecendo aí. É a minha primeira volta aqui na espira, uma única espira, tá? Então tu está vendo que a corrente está saindo do polo positivo, está vindo aqui para a direita e está subindo em direção ao solenoide. Quando ela sobe em direção ao solenoide, ela encontra a primeira espira, o primeiro enrolamento. E é nesse primeiro enrolamento que eu vou aplicar a regra da mão direita. Tá vendo então que a corrente está girando nesse sentido aqui, ela está subindo, vai fazer a volta lá por trás, vai vir para frente, por trás, tá? Eu vejo então que a corrente está subindo, então eu vou aplicar a regra da mão direita, ou seja, eu vou botar o dedão apontando junto com a corrente, ou seja, para cima, e vou agarrar a minha espira, vou agarrar o fio e vou ver como é que estão os meus dedos lá dentro da espira, e eu vejo que lá dentro da espira os meus dedos estão apontando aí para a esquerda, tá? E acontece que logo em seguida vem a outra espira e o campo magnético dela também está apontando lá para a esquerda, vai emendar, os dois campos vão se unir e assim sucessivamente com as outras espiras, e eu vou formar uma sucessão de linhas retilíneas que estão apontando para a esquerda. E tu pode ver pela representação aí da figura que essas linhas estão espaçadas uniformemente entre si. Isso porque dentro do solenoide o campo magnético que é criado aqui dentro, ele é uniforme, ou seja, ele é igual em todos os pontos. Ele tem a mesma intensidade, ela tem a mesma direção e sentido em todos os pontos no interior do solenoide. O campo magnético é uniforme. Também é importante saber determinar qual é a polaridade desse solenoide, porque esse solenoide, se tu for reparar, ele está formando um campo magnético que é idêntico ao campo magnético de um ímã em forma de barra. Então eu tenho que saber qual ponta do solenoide representa o polo sul e qual ponta representa o polo norte. Com a regra da mão direita, eu consegui descobrir o sentido das linhas de campo lá dentro do solenoide, que seria como se fosse lá dentro do ímã. Mas tu pode ver que lá na ponta esquerda do solenoide, as linhas estão saindo, estão fazendo a volta e estão entrando aqui. Aí os meus dedos vão lá, por fora do solenoide as linhas saem lá daquela ponta e entram nessa ponta. Então tu pode ver que as linhas elas estão entrando aqui nessa ponta. E se elas estão entrando nessa ponta do solenoide, pela convenção das linhas de campo, o lado onde as linhas de campo entram é o polo sul. Então nesse esquema, nesse desenho que está aí no quadro, o polo sul do solenoide é a ponta direita do solenoide aí do desenho e o polo norte é lá do outro lado, onde as linhas de campo estão saindo, aquele lado lá, o lado mais da esquerda do vídeo é o polo norte do solenoide. E para calcular a intensidade do campo magnético no interior do solenoide, para qualquer ponto, né, porque como eu falei, lá dentro do solenoide o campo magnético é uniforme, eu uso a expressão que está aí no quadro, que é o μ0 vezes I vezes N dividido por L igual ao B, a intensidade do campo magnético. O μ0 é aquela constante que a gente já falou, permeabilidade magnética do vácuo.
O I é a corrente elétrica, também está repetido das outras equações que a gente viu nesse vídeo. A novidade aí é esse N. O que é o N? É o número de espiras, ou seja, é o número de voltas que tem o meu solenoide, o número de enrolamentos. Porque como eu coloco uma espira após a outra, e os campos magnéticos vão se somando, quanto mais voltas eu tenho no solenoide, mais campos magnéticos se somam e, portanto, mais intenso é o campo total. Por isso que quanto mais voltas, mais intenso é o campo magnético lá dentro. Dividido por L, o que é o L? É o comprimento do solenoide, porque imagina que eu tenho um solenoide de N enrolamentos, tá? E eu tenho esses enrolamentos mais agrupados, mais condensados, então o campo magnético está mais intenso. Agora, se eu estico esse solenoide, tá? O número de voltas é o mesmo, mas eu estico o solenoide, as espiras vão ficar mais afastadas entre si e, portanto, o campo magnético total vai ficar mais fraco porque as espiras estão mais distantes uma da outra. Então, se eu aumentar o comprimento total do solenoide, mantendo o número de espiras constante, o número de voltas constantes, eu vou diminuir o campo magnético. Se eu apertar o solenoide, se eu aproximar mais as espiras, se eu diminuir o comprimento do solenoide, sem mexer no número de espiras, eu vou aumentar a intensidade do campo magnético. Então, pessoal, sobre campo magnético criado pela corrente elétrica é isso, né? Fazendo um breve resumo, a gente viu o campo magnético gerado pelo fio retilíneo, pela espira circular e pelo solenoide. Basicamente, o que tu precisa saber para as questões é saber usar a regra da mão direita para determinar a orientação do campo, saber onde é que está o polo sul, saber onde é que está o polo norte, né? Saber para onde é que está apontando o campo magnético, e para isso tu usa a regra da mão direita. Vai praticando aí, porque às vezes no comecinho é meio chatinho, a gente pode se atrapalhar, tá? Especialmente quando a gente tem essa questão tridimensional de vetor entrando, vetor saindo, mas vai praticando. Por enquanto era isso, ainda tem mais coisa no nosso curso sobre magnetismo, mas a gente encerra por aqui essa aula e até a próxima.